Tem um específico, um bordão que eu mais gosto, mas o que eu acho que ele me remete muito a um campeonato. É Campeonato Paulista pra mim. É um jogo, é um time grande e um time pequeno do Campeonato Paulista que ele fala: agora eu se consagro, agora eu se consagro, passa a emoção de Paulistão. É muito engraçado, cara. Que é uma pichotada, sabe? Muito bom. Você sabe que esse é um dos poucos, assim, não um dos poucos, mas muitos dos bordões que eu uso, não foi nem eu que criei, né? Eu já contei essa história. Muitas coisas eram coisas que a gente falava entre amigos na mesa do bar, alguém falou alguma coisa, eu puxei, botei na transmissão. O Que Beleza, talvez seja o mais famoso, é do Vanderlei Nogueira, da Jovem Pan, nunca escondi isso, né? Com esse jeito irônico de falar. Aham. Mas esse, o Agora Eu Se Consagro, é um dos poucos que eu não lembro de ter ouvido em lugar nenhum, né? Que veio da minha cabeça e acabou ficando. E as pessoas gostam, né? É divertido. E eu imagino que deve ter sido criado numa conversa que você tava com alguém, Pois é, tipo assim, pois é. no jogo, e te soltou e a galera começou a falar sobre isso. Você sabe que muitos sempre me perguntam sobre essa questão dos bordões. Eu nunca sentei numa mesa, peguei um papel e fiquei pensando, pô, preciso criar um bordão novo. Nunca, isso nunca aconteceu. Exatamente isso que você falou. Ou eu não falei pra alguém numa mesa de bar e a gente foi pra transmissão, acabei soltando. Ou eu ouvi alguém falar e fui pra transmissão, soltei, as pessoas gostaram, acabou ficando, né? Então, não tem essa coisa de ficar pensando, criando novidades pra transmissão. Cara, vamos, assim, você tá aí, você tem 65 hoje? 65. Então você tá fazendo isso aí há uns 40 anos, mais ou menos. Narração, na verdade eu sou jornalista há 46 anos, 46. Agora, narração é mais ou menos 30 anos, porque eu fiz coisas antes, né? Eu fiz rádio, fiz programa de variedades, trabalhei em economia do Estadão, enfim, fiz um monte de coisa antes no interior, onde eu morava. Narração mesmo eu começo ali no que eu considero, que eu viro narrador pra valer, em 95, quando eu vou pra ESPN Brasil. Quer dizer, um pouquinho antes, até 93, 94, quando eu narrei na TV Jovem Pan, né? Que as pessoas nem lembram mais. Mas eu narrei um pouco, comecei a narrar lá porque eu trabalhava na rádio. Agora, quando eu resolvo que eu quero ser isso e vou dedicar minha vida a isso, é quando eu vou pra ESPN em 95. Você não tinha o sonho mais novo de ser narrador? Não. Nunca Olha pensei só. nisso. Você sabe louco. que, na verdade, eu jogava botão, adorava jogar botão na mesa de jantar lá de casa, e eu narrava os meus jogos, né? Eu narrava loucamente. Mas eu narrava, inclusive, como rádio, porque eu sou de uma geração anterior que você não tinha tanto futebol em televisão como se tem agora, né? Mas nunca pensando, não, um dia eu vou ser... Nunca pensei isso. Na verdade, eu fui ser jornalista porque eu sempre adorei escrever. Cheguei à conclusão que eu não tinha talento para viver como escritor, por exemplo, né? Então, pensando, eu falei, bom, como é que eu posso trabalhar escrevendo? E o jornal era o caminho, né? Então, fui fazer jornalismo por causa disso. Comecei em jornal no interior, lá em Jundiaí, como repórter de jornal, né? E naquela época os jornais de papel ainda tinham alguma relevância. Esse jornal tinha uma rádio, eles me convidaram, sabiam que eu adorava esporte, adorava futebol, me convidaram para trabalhar na rádio como repórter de campo nos Jogos do Paulista de Jundiaí. E foi isso que acabou me trazendo para São Paulo, para a Rádio Jovem Pan. Depois a TV Jovem Pan estava começando, eu fui trabalhar na TV Jovem Pan. E um pouco mais para frente aparece a ESPN na minha vida, né? Cara, nesses 30 e tantos anos narrando aí, você já narrou coisa estranha? Tipo assim, modalidades peculiares? Porque, por exemplo, antes das Olimpíadas, tem o tal dos Jogos Mundiais, certo? Tem, sei lá, cabo de guerra, tem umas coisas muito doidas assim. Porque a gente já falou com o treinador, falou assim, cara, quando você tá começando... Várias coisas. o que tiver para narrar, você tá narrando, pra você praticar e fazer. Já teve uma época assim? A esse ponto, não. Mas eu narrei, por exemplo, na época que a TV Jovem Pan estava começando, ela fazia um monte de transmissões experimentais para testar equipamento, testar diretor de TV, pessoal de narração, de reportagem. Eu narrei, por exemplo, polo sobre a cavalo, lá na Hípica, Sim. que é um negócio... Em loco. Em loco. Pô, isso é maneiro. E é difícil porque o campo de polo a cavalo, ele equivale a 4 campos de futebol. Nossa. Então quando a bola tá lá do outro lado, no meio da grama, com um monte de gente tentando bater na bola, você não vê rigorosamente nada. Então isso eu já narrei, né? Então talvez o mais inusitado que eu já tenha narrado seja polo a cavalo. Como é que você se prepara pra isso? Tinha lá um especialista pra te ajudar? Porque... Tinha. Não, isso normalmente você leva um cara que entende, né? Um cara pra ser comentarista na transmissão, um cara que entende. E aí, na véspera dos jogos, você vai ver VT de jogo, vai ver como é que vai estudar a regra, né? Ver como é que alguém narrou alguma vez. Como alguém narrou, exatamente. Porque eu fico pensando, essa pergunta sua é interessante, Dá, porque na ESPN, eu não sei se na sua época lá tinha isso, mas a ESPN sempre trouxe muitos conteúdos dos Estados Unidos, né? Isso, assim, isso. E lá, eu lembro que, assim, 2009, 2010, já tinha, tipo, mundial de
quem come cachorro quente mais rápido, né? Tinha umas coisas Aquelas coisas de assim, americano. né? E assim, eu não sei se isso já sobrou alguma coisa dessa pra você fazer por lá, ou foi mais esse tipo futebol mesmo? Isso lá? a esse nível eu não cheguei, Não, né? mas transmiti na própria ESPN, transmiti jogo de golfe, né? Que é uma coisa É. chatíssima de transmitir, porque não acontece E é nada. cansativo, né? Cansativo, são jogos longuíssimos, enfim. Mas esse tipo de competição off-record aí eu nunca cheguei, né? Beisebol Negócio também de já puxar fez? caminhão, né? Puxar caminhão. O homem mais forte do Agora, mundo. agora ainda tem até campeonato de crossfit já, né? Tem Mas campeonato de crossfit agora, hoje em antes dia. tinha isso, puxar caminhão, fazer, jogar as coisas mais longe, eram umas coisas muito loucas. Não cheguei a tanto. E, cara, foram 19 anos de Rede Globo, né? Sport É. TV Rede Globo. E como é que você chega na Rede Globo? Porque, assim, hoje, né? A Rede Globo ainda é o maior grupo de comunicação de todos e tal. Mas hoje o esporte está muito mais difundido, né? Tem muito mais lugares que se transmite, tem muito mais jogos Pulverizou, né? Pulverizou. E não só isso, né? Hoje a sua profissão, né, narrador, ela é muito mais valorizada, porque tem tanto jogo, não tem narrador suficiente. Essa que é a isso. verdade, né? Não tem tanto narrador para tanto jogo que dá para se transmitir, né? Mas quando você começou não eram tantas... Não transmitia tanto jogo, não era fácil você narrar Não em era TV fácil aberta. ter direitos, né? Também. Muitos direitos. E quando tinha, era, sei lá, um jogo de semana, às vezes menos e tal. Os campeonatos eram muito menos e tudo. Como é que você chega lá? Cara, eu fui trabalhar na ESPN em 95, como eu disse aqui, né? A ESPN, eu fui pra lá em fevereiro de 95, e tava começando a possibilidade de ter uma ESPN Brasil, né? Que seria toda produzida aqui. Porque, como ele disse, a ESPN americana a gente recebia muita coisa, entrava em cima da programação. Quando tinha alguma coisa local, se cobria o que estava na ESPN Internacional. E eu fui pra lá em janeiro de 95, fiquei lá 10 anos, né? Eu saí de lá em dezembro de 2004. Em 2002, eu fui aos Estados Unidos transmitir um Mundial de Basquete, seleções, né? Foi aquele famoso que os Estados Unidos pela primeira vez perdeu em casa, né? Foi né? da Argentina? Argentina e Croácia, o Sérvia na final, né? Foi Mas era aquele timaço da Argentina com Ginóbili, enfim, era um timaço, né? E os Estados Unidos acho que terminam em 6º lugar naquele campeonato. E a ESPN naquele ano comprou exclusivo aquele Mundial. Mas ninguém tinha, só a gente tinha. Então eles investiram muito, né? Uma grana para direitos e depois mandando uma equipe grande para lá. E lá eu conheci, durante as transmissões, o Emanuel Castro, que era, na época, diretor de eventos da TV Globo. Ele veio conversar comigo, ele era muito amigo do André Kfouri, que estava com a gente lá. Eles vieram me apresentar, a gente foi jantar junto um dia e tal. Ele falou, se um dia eu puder, eu quero te levar pra Globo, porque você você isso, você aquilo e tal. Mas ficou naquela conversa de jantar ali. Quando anunciaram que eu estava saindo da ESPN no final de 2004, ele me ligou. Falou, olha, quero não foi de propósito. Não. Não, eu saí da ESPN porque, enfim, questões internas lá. Aí ele me liga, quando eu anuncio que eu vou sair da ESPN, ele falou, mas espera terminar toda a sua rescisão com a ESPN, aí nós vamos conversar. Tanto que eu saio da ESPN em dezembro de 2004 e o meu contrato só terminava em janeiro, né? Mas eu ia tirar férias, então acumulou e eu não ia voltar mais. E aí, só em fevereiro de 2005 eu fui conversar com ele, liguei pra ele e falei, Emanuel, tô aí, se queria conversar, e nós fomos conversar e eu comecei na Globo em 1º de abril, não é mentira, 1º de abril de 2005. Porque ele queria, porque ele gostava de mim, enfim. Acabou me levando pra lá. Primeiro, a ideia dele era inclusive me levar para a TV Globo, na aberta, né? Mas começaria pelo Sport TV. E depois ele acabou saindo, enfim, as coisas não rolaram como eu imaginei que poderiam ser. Mas foi assim, ele não me convidou. Quando eu anunciei que estava saindo da ESPN depois de 10 anos, que ele disse que gostaria de me levar lá pra Globo. E aí, como é que foi essa virada? Porque, assim, estando na ESPN há tanto tempo, né? Eu imagino que, como você falou, não era nem ESPN Brasil, né? Na época. Tava começando. Tava começando. A ESPN Brasil ela é de meio de 95, julho de 95. Então você não narrava quase nada de futebol brasileiro, né? Não. E aí quando você foi... Na época ainda, no meu comecinho na ESPN, a Globo ainda, a ESPN ainda fazia a Copa do Brasil. É isso que eu ia perguntar, uma época foi Copa do Brasil. E chegou a dividir Campeonato Brasileiro 97, 96, se não me engano, com a Globo. Que teve uma divisão, Clube dos 11, Clube dos 13, não sei o que e tal. A Globo ficou com uma parte, a ESPN conseguiu comprar outra. Mas aí a parte da ESPN tinha Atlético Paranaense, tinha Paraná, tinha uns times aqui do interior, acho que o Guarani, se não me engano. Então eram poucos jogos e assim, espalhados no campeonato. Né? E aí, como é que foi isso? Porque aí você começa, porque desse período até pouco tempo, a Globo meio que tudo de futebol brasileiro foi a Globo que transmitiu durante muitos anos. E você você fez, provavelmente, campeonatos estaduais, Libertadores, tudo, né? Esse momento que você vai pra lá e você começa a fazer o futebol brasileiro,
é quando eu imagino que a sua projeção cresceu muito e você deve ter sentido a torcida brasileira de verdade, né? Aquela coisa. Como é que foi esse impacto pra você? Porque a época, a audiência do Sport TV era muito maior do que da ESPN. A ESPN já fazia campeonatos internacionais, eu cheguei a transmitir lá campeonato japonês, campeonato italiano, enfim. E a Globo tinha todos os principais campeonatos, Libertadores. Na época nem tinha Sul-Americana ainda, era Conmebol que chamava, se não me engano. Campeonato Brasileiro, enfim. Então, logo que eu fui para lá, eu senti, assim, a repercussão do meu trabalho, ela cresceu exponencialmente, né? Porque a audiência era muito maior, a projeção era muito maior que a Globo dava em relação ao que eu tinha na ESPN. E uma dúvida que eu tive disso, e isso você via mais pela mídia ou até mesmo pessoalmente? As pessoas comentando com você, conversando com você, porque assim, eu imagino que principalmente nessa época, a Globo, quando você vai, tinha aquilo de, nossa, os caras da TV, né, diferente, hoje já quebrou um pouco mais isso, já tá mais perto. Eles te olhavam ainda como meio intocável, assim, quando você muda? Foi um contato direto, assim, que você sentiu? Na verdade você começa a perceber que mais gente te reconhece na rua. Embora a ESPN tenha me dado uma projeção legal, eu cheguei a ganhar prêmios lá como narrador da ESPN e tal. A gente fazia lá um trabalho de resistência, né? Porque o Trajano era aquele cara que combatia o sistema, digamos assim, né? E eu já tinha uma repercussão boa do meu trabalho, mas era muito mais no nosso âmbito, né? No âmbito dos jornalistas, da mídia, enfim, as pessoas me conheciam. Mas quando eu vou para o Sport TV, eu percebo que tem essa coisa do público, né? Das pessoas me reconhecerem na rua, me pararem no shopping. Eu tô almoçando lá com a minha mulher, o cara vem, pô, pode tirar uma foto e tal. Coisas que dificilmente aconteciam na época da ESPN. E coincide a minha ida para Globo com um crescimento muito grande da TV por assinatura, né? Porque quando eu estava na ESPN, embora eu tenha ficado lá 10 anos, mas a ESPN estava começando. A TV por assinatura no Brasil é do comecinho dos anos 90, né? Ela estava começando, na verdade, né? Então, quando eu me transfiro para o Sport TV, há um movimento de crescimento muito grande das assinaturas, né? De você ter muita gente te assistindo. Então, isso contribuiu também para eu ser mais visto, digamos assim, né?